Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso, e no vídeo de hoje nós vamos entender o que são opções, né? Vocês tanto pediram que a gente trouxe esse assunto aqui para o canal, tá? E hoje vocês vão entender o que são as opções, qual que é a história dela, como elas foram criadas na Grécia Antiga por Tales de Mileto e como o princípio que rege as opções permanece o mesmo há mais de 2000 anos. Então, antes da gente começar esse vídeo, comenta aqui para mim se você já utiliza opções nos seus investimentos, se você está aqui para aprender, para que eu possa ir balizando os vídeos, né, com base no que vocês estão aprendendo e principalmente no que vocês querem aprender. E não esquece de deixar seu like é muito importante para mim, porque mostra para o YouTube que esse é um vídeo relevante, tá? E agora eu gostaria de explicar o porquê que eu estou fazendo esse vídeo, né? Que ele faz parte de um mini curso de opções gratuito que eu estou deixando aqui no YouTube. Vocês que já me conhecem há bastante tempo sabem que eu venho utilizando opções em diversos vídeos aqui no YouTube, ensinando na prática como que eu ganho dinheiro com esse tipo de operação, né? A última operação que eu fiz foi a Operação Eleições 2022, que deu mais de R$20 mil de lucro em pouco mais de 30 dias. E eu acredito que as opções são ótimas ferramentas financeiras e que a sua utilização pode fazer muita, mas muita diferença na vida do investidor, nos seus investimentos. Então, eu estou nesse mercado desde 2006 e eu já vi muita gente perder dinheiro no mercado financeiro, e uma das maneiras que eu vi as pessoas perderem mais dinheiro foi utilizando opções. Então eu resolvi criar esse mini curso gratuito que você está vendo aqui, essa primeira aula, para ensinar o básico de opções, para que você comece a entender mais sobre essa importante ferramenta financeira. No entanto, antes da gente começar, eu queria te dar um recado muito importante. Opções são armas de destruição em massa. Tá? Nelas, você tem o potencial de multiplicar seu capital por centenas de vezes muito rapidamente. Então, perceba que se todo esse potencial estiver ao seu favor, você pode ganhar muito dinheiro. Mas, se você colocar esse potencial das opções contra você, você vai estar em maus lençóis. Então, feito esse aviso, que foi muito importante, espero que você tenha guardado ele, vamos lá, eu quero te explicar agora como que foram criadas as opções lá na Grécia Antiga, e é muito importante que você entenda essa história para que você entenda o que são as opções. Tudo começa lá na Grécia Antiga com Tales de Mileto. Ele foi um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, sendo também astrônomo e matemático. Só que tinha um pequeno detalhe. Ele não tinha uma grande condição financeira e ele queria ser livre financeiramente para poder se dedicar aos estudos, que era o que ele realmente gostava. Então, com o seu conhecimento, ele previu que aquela região onde ele morava, né, que era uma região muito produtora de azeitonas, teria uma colheita recorde naquela próxima safra, né? E isso é muito importante porque na época o azeite, né, que é um derivado da azeitona, ele era uma moeda de troca muito importante, utilizada naquela época para você comprar e vender outros tipos de mercadoria. No entanto, para produzir o azeite, são necessárias prensas, como essa que você está vendo na sua tela agora. E para ganhar com a safra recorde que poderia acontecer, né, caso ele estivesse certo, Tales teve uma ideia. Ele reservaria essas prensas da região toda, né, com seus donos, pagando um pequeno sinal, tá, como um adiantamento, para que essas prensas ficassem reservadas para ele durante todo o período de colheita. Tá? Então veja que o Tales de Mileto desembolsou uma pequena quantia em dinheiro, uma pequena quantia financeira para adquirir um direito, o direito de usar as prensas, né, durante a janela de tempo que ficava ali a colheita. E assim foi feito até que em algum momento essa colheita chegou. Quando a colheita chegou, ficou claro que Tales estava certo. As colheitas foram recordes e começaram a faltar prensas na região, uma vez que Tales tinha reservado todas para ele durante esse período. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a vender os direitos de utilização das prensas para os produtores, que, obviamente, tiveram que pagar um belo ágio sobre o sinal dado por Tales de Mileto para poder utilizar essas prensas. E dessa maneira ele inventou as opções, porque guarda o que eu vou te dizer agora. Opções são contratos com direitos e deveres entre as partes. No caso de Tales de Mileto, os donos das prensas venderam o direito de utilização das prensas para Tales de Mileto.
Só que na hora certa, ele foi lá e vendeu este direito por muito mais do que ele comprou, auferindo assim um enorme lucro. Um lucro que se originou por conta da capacidade dele de prever uma colheita recorde, né? E até hoje o mercado de opções funciona exatamente dessa mesma maneira. E veja como Thales estava em uma posição muito vantajosa. Se a colheita não fosse recorde, não haveria tanta procura pelas prensas e ele perderia grande parte do dinheiro, mas não era muito dinheiro, né? Lembrando, ele não tinha tanto dinheiro assim e ele reservou a utilização dessas prensas apenas pagando o sinal. Mas caso a colheita viesse recorde, como assim veio, os seus direitos valeriam muito, mas muito dinheiro. Então veja essa imagem que está na sua tela agora, para que você entenda a posição que o Thales de Mileto estava naquele momento. Ele estava numa posição que nós chamamos de convexa, ou seja, se tudo desse errado, ele perderia pouco dinheiro, mas se tudo desse certo, ele ganharia muito, mas muito dinheiro, e foi o que aconteceu. Então, só reforçando, uma opção nada mais é do que um contrato com obrigações e direitos futuros entre as partes, né, para que haja transferência de risco entre eles. Então veja que no caso do Thales de Mileto era uma transferência de risco entre os donos das prensas para Thales. Tá? Então, só para que você entenda, isso era uma opção de compra, mas a gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas, porque existem dois tipos de opções. As opções de compra, que também são conhecidas como call, e as opções de venda, que são conhecidas como put. Mas como eu te disse, a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Se você quer ver essas próximas aulas, o que você precisa fazer? Primeiro, você precisa se inscrever aqui no canal, então se inscreva. Ativa a notificação para você saber quando elas subiram, né? E vem aqui essa playlist, porque todas as aulas que já estão disponíveis e aquelas que ainda estarão entrarão nessa playlist. Então entra nela, já vê o que está disponível e continua acompanhando aqui o canal para que você veja as próximas aulas, tá? E não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que falou: pô, eu quero aprender sobre opções, eu quero entender mais sobre esse mercado que é tão interessante, que eu gosto bastante. Então compartilha esse vídeo com ele, que eu tenho certeza que aqui vai ser um grande pontapé inicial para esse aprendizado. E se você ainda não deu seu like, deixe seu like, que isso mostra para o YouTube que esse é um vídeo relevante, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula!